Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Eu Sou Consciente. Hoje eu vou continuar a leitura do nosso livro Super Cérebro, Como Expandir o Poder Transformador da Sua Mente, que é um livro excelente, dá para aprender muito com ele. E vamos então continuar aqui no mito 3. Já se inscreve, já curte, já deixa um comentário de onde que você é, tá bom? Mito 3. O envelhecimento do cérebro é inevitável e irreversível. Um movimento conhecido como Nova Terceira Idade está dominando a sociedade. O idoso, pela velha norma social, costumava ser passivo e triste, condenado a uma cadeira de balanço. Contava-se com o seu declínio físico e mental. Hoje, o contrário é verdadeiro. Pessoal, também outra coisa. Às vezes eu deixo a imagem do livro enquanto eu tô lendo, às vezes eu deixo só a imagem da capa. Falem aí como é que vocês preferem, tá? De acordo com a minha disponibilidade aqui e do espaço que eu tenho para gravar, eu vou gravando, tá? Mas de repente a gente pode fazer um padrão, tá bom? Continuando, pessoas mais velhas têm altas expectativas de continuar ativas com vitalidade. Com isso, a definição de velhice mudou. Uma pesquisa perguntou a pessoas nascidas pelo período após a Segunda Guerra Mundial quando começava a velhice. A resposta foi, em média, 85 anos. À medida que as expectativas crescem, o cérebro acompanha o ritmo e se adapta à nova terceira idade. A velha teoria de um cérebro imutável, estagnado, afirmava que seu envelhecimento era inevitável. Supunha-se que as células do cérebro morriam contínua e irreversivelmente à medida que a pessoa envelhecia. Agora que sabemos que o cérebro é flexível e dinâmico, a inevitabilidade da perda celular não é mais válida. No processo de envelhecimento, que ocorre cerca de 1% ao ano depois dos 30, não há duas pessoas que envelheçam da mesma maneira. Até gêmeos idênticos, nascidos com os mesmos genes, terão diferentes padrões de atividade genética aos 70 anos. E seus corpos podem ser radicalmente diferentes dependendo do estilo de vida escolhido. Essa escolha não aumentou ou diminuiu os genes com que nasceram, mas quase todos os aspectos da vida: dieta, atividades, estresse, relacionamento, trabalho e o ambiente físico mudaram a atividade desses genes. Na verdade, nenhum aspecto do envelhecimento é inevitável. Para cada função mental ou física, podemos encontrar pessoas que melhoram o tempo todo. Existem corretores da bolsa com 90 anos que conduzem complexas transações e possuem uma memória que só melhorou com o tempo. O problema é que muitos de nós aderimos à norma padronizada. Quando envelhecemos, tendemos a ter preguiça e apatia em relação ao aprendizado. Qualquer mínima tensão nos perturba e esse estresse dura muito tempo. O que costumava ser considerado uma acomodação natural de pessoas mais velhas hoje está relacionado à conexão entre mente e cérebro. Às vezes o cérebro é dominante nesta parceria. Suponhamos um restaurante que esteja com dificuldades de disponibilizar mesa para os seus clientes. Um jovem que está na fila de espera sente uma certa chateação, que entretanto se dissipa assim que ele se acomoda. Uma pessoa mais velha pode reagir com um ataque de raiva e continuar chateada mesmo depois de estar na mesa. Esta é a diferença da relação de estresse pela qual o cérebro é responsável. Da mesma forma, quando pessoas idosas ficam sobrecarregadas por um excesso de estímulos sensoriais, o barulho do trânsito, uma loja de departamento lotada, etc., o seu cérebro provavelmente diminuiu a função de captar as ondas de dados do mundo agitado. Na maior parte do tempo, porém, a mente domina
a conexão entre mente e cérebro. À medida que envelhecemos, tendemos a simplificar nossas atividades mentais e muitas vezes como um mecanismo de defesa. Sentimos-nos seguros com o que sabemos e evitamos aprender qualquer coisa nova. Este comportamento é julgado pelos mais jovens como irritabilidade e teimosia, mas sua verdadeira causa pode estar na dança entre mente e cérebro. Para muitas pessoas mais velhas, mas não para todas, o ritmo da música diminui. O mais importante é não abandonar a pista de dança, o que estaria abrindo caminho para o declínio tanto do cérebro quanto da mente. Em vez de fazer novas sinapses, o cérebro continua funcionando com as que já existem, nessa espiral descendente de atividade mental. A pessoa idosa acabará tendo menos de dendritos e sinapses por neurônios no córtex cerebral. Felizmente, podemos tomar decisões conscientes. Você pode escolher estar consciente dos pensamentos e sentimentos que estão sendo evocados em seu cérebro a cada minuto. Pode escolher ter uma curva de aprendizagem ascendente, não importa que idade você tenha. Fazendo isso, criará novos dendritos, sinapses e circuitos neurais que melhoram a saúde do cérebro e podem até ajudar a prevenir a doença de Alzheimer, como sugerem as pesquisas mais recentes. Quando a gente está mais tempo, comentário, tá, gente? Quando a gente está mais tempo consciente, quando a gente está prestando atenção nas decisões da gente, quando a gente presta atenção no que a gente está sentindo, no que a gente está fazendo, essa consciência ali de tu estar consciente, prestando atenção, atento, isso a longo prazo acaba melhorando a saúde do cérebro e ajuda a prevenir essas doenças como Alzheimer, tá? Continuando a leitura, e quanto à irreversibilidade dos efeitos do envelhecimento. À medida que ficamos mais velhos, muitos de nós sentimos a memória falhando cada vez mais. Não conseguimos lembrar por que entramos numa sala e brincamos na defensiva que isso... Não conseguimos lembrar por que entramos numa sala e brincamos na defensiva que isso é coisa de velho. Rudd tinha um gato maravilhoso que o seguia para todo lugar, como um cão fiel. Muitas vezes, Rudd levantava de sua poltrona na sala e se dirigia à cozinha com o gato a reboque. E, quando chegavam lá, os dois se olhavam sem saber por que tinham ido para ali. Embora possamos dizer que esses lapsos são sinais de perda de memória relacionada ao envelhecimento, eles ocorrem na verdade devido à falta de aprendizado, de registrar novas informações no cérebro. Quando não conseguimos lembrar um fato simples, como onde colocamos as chaves, significa que não aprendemos ou gravamos o lugar onde as colocamos. Como usuários de nosso cérebro, não registramos ou consolidamos a informação sensorial em uma memória de curto prazo durante o prazo de pôr as chaves num determinado lugar. Ninguém pode lembrar algo que nunca aprendeu. Se nos mantivermos atentos, um cérebro saudável vai continuar a nos servir à medida que envelhecemos. Acho que deu para ver bem aqui, né? Podemos contar com prontidão e vigor em vez de medo. Podemos contar com prontidão e vigor em vez de medo da deficiência e da sensibilidade. Em nossa opinião, Rudd fala com a autoridade de importante pesquisador do Alzheimer. Uma campanha pública que gerasse alarme sobre a sensibilidade teria um efeito danoso. As expectativas são um gatilho. As expectativas são um gatilho poderoso para o cérebro.
Se alguém acha que vai perder a memória e observa cada mínimo lapso com ansiedade, estará interferindo no ato natural e espontâneo de lembrar. Biologicamente, mais de 80% das pessoas acima dos 70 anos não têm perda significativa de memória. Nossas expectativas devem corresponder a essa descoberta e não a nosso medo oculto e, em grande medida, infundado. Se alguém se torna apático e aborrecido com a vida ou simplesmente não sente entusiasmo por suas experiências de cada momento, é porque o seu potencial de aprendizado está enfraquecido. Como evidência física disso, um neurologista pode indicar as sinapses que devem ser consolidadas na memória de curto prazo. Mas, na maioria dos casos, um acontecimento mental perdeu a evidência física. Jamais aprendemos aquilo que acreditamos ter esquecido. Nada solidifica a memória como a emoção. Quando somos crianças, aprendemos sem esforço porque temos um entusiasmo natural por aprender, emoções de alegria e deslumbramento, mas também de horror, medo, intensificam o aprendizado. Isso guarda a memória dentro de nós, às vezes por toda a vida. Tente lembrar o seu primeiro hobby ou o seu primeiro beijo. Agora tente lembrar o nome do primeiro deputado em que votou ou a marca do carro que do vizinho quando você tinha 10 anos. Geralmente as duas primeiras lembranças vêm facilmente, enquanto as duas últimas não. A menos que você tivesse uma paixão precoce por política ou carros. Às vezes o fator de entusiasmo que ocorre com as crianças também funciona com os adultos. Uma forte emoção é quase sempre uma chave. Todos nós lembramos onde estávamos quando ocorreram os ataques de 11 de setembro, assim como os idosos americanos lembram onde estavam no dia 12 de abril de 1945, quando o presidente Roosevelt morreu de repente enquanto estava de férias em Warm Springs, no estado de Geórgia. Como a memória ainda continua inexplorada, não podemos afirmar em termos de função cerebral, porque intensas emoções podem gerar lembranças muito detalhadas. Algumas emoções fortes podem ter o efeito contrário. Em casos de abuso sexual na infância, por exemplo, o trauma é reprimido e só pode ser recuperado com imensa terapia ou hipnose. Essas questões não serão solucionadas antes que algumas perguntas básicas sejam respondidas. O que é a memória? Como o cérebro armazena as lembranças? Que tipo de sinal físico, se é que existe algum, uma lembrança deixa na célula cerebral? Até que as respostas surjam, acreditamos que o comportamento e a expectativa seja a chave. Quando você novamente se apaixona por aprender, como quando era criança, novos dendritos e sinapses se formam e a sua memória pode voltar a ser tão boa como era na juventude. Da mesma forma, quando você lembra um acontecimento antigo, recuperando-o ativamente, ou seja, quando a sua mente vasculha o passado com atenção, você cria novas sinapses que fortalecem as velhas, aumentando a possibilidade de voltar a lembrar esse fato no futuro. A tarefa é sua, como líder e usuário do seu cérebro. Você não é seu cérebro, é muito mais do que isso. No final, esse é o único fato que vale a pena lembrar. Pessoal, deixa eu só ver quantos minutos tá aqui, porque eu terminei esse capítulo, estamos com 14 minutos. Tá, eu acho que eu vou deixar aí um beijo
Para Alcione Ametista, que deixou comentário, gratidão. Silva Silva, Isabel Antunes, Júnior, gratidão, Júnior. MS, obrigada e sucesso também para você, tá? Marco Santos, gratidão. Olha, esse eu não sei pronunciar, é weight loss? Obrigada, viu? Eu acho que vamos deixar para o próximo vídeo. Não, é bem curtinho, tá? Eu vou ler com vocês, então vou continuar. Mito 4. O cérebro perde milhões de células por dia, que não podem ser substituídas. O cérebro humano perde cerca de 85 mil neurônios corticais por dia, ou 1 por segundo. Mas essa é uma fração infinitesimal, 0, aqui está entre parênteses, tá? 0,0002% dos cerca de 40 bilhões de neurônios do nosso córtex cerebral. É muita coisa. Nesse ritmo, levaríamos mais de 600 anos para perder metade dos neurônios do nosso cérebro. Crescemos ouvindo que, quando perdemos células cerebrais, elas jamais são substituídas. Nós, os autores, durante a adolescência, ouvimos muito esse aviso nos sermões paternos sobre os perigos do álcool. Nas últimas décadas, porém, ficou demonstrado que não havia uma perda permanente. Paul Coleman, pesquisador da Universidade de Rochester, mostrou que o número total das células nervosas no cérebro aos 20 anos é praticamente o mesmo aos 70. Mas isso não quer dizer que a gente pode beber, tá, pessoal? Tá. O desenvolvimento de novos neurônios é chamado de neurogênese. Foi observado pela primeira vez há cerca de 20 anos no cérebro de certos pássaros. Por exemplo, quando o mandarim australiano está crescendo e aprendendo novos cantos para escalar, seu cérebro cresce consideravelmente. Novas células nervosas são produzidas para acelerar o processo de aprendizado. Depois que ele aprende o canto, muitas das células novas morrem e o cérebro volta ao seu tamanho original. Esse processo é conhecido como morte cerebral programada ou apoptose. Os genes não apenas sabem quando é hora de novas células nascerem, por exemplo, quando os nossos dentes permanentes crescem para substituir os dentes de leite ou quando passamos pela mudança de puberdade, mas também a hora de as células morrerem, como quando trocamos células da pele e em vários outros casos. Muita gente fica surpresa ao saber desse fato. A morte existe a serviço da vida. Podemos resistir a essa ideia, mas nossas células a entendem perfeitamente. Repetindo, podemos resistir a essa ideia, mas nossas células a entendem perfeitamente. Na década que se seguiram a essas descobertas importantes, os pesquisadores observaram a neurogênese no cérebro de mamíferos, particularmente do hipocampo, que é usado na memória de curto prazo. Hoje sabemos que milhares de novas células nervosas nascem nessa área do cérebro todos os dias. Fred Gage, acho que é assim que se fala, neurocientista no Salk Institute, mostrou que exercícios físicos e um ambiente enriquecedor estimulam o crescimento dos novos neurônios em camundongos. Vemos este mesmo princípio em ação nos zoológicos. Gorilas e outros primatas se entristecem quando são mantidos em gaiolas sem o que fazer, mas se animam em ambientes cheios de árvores, balanços e brinquedos.
Se descobrimos como induzir a neurogênese com segurança no ser humano, podemos tratar com maior eficiência doenças que provocam a perda ou danos graves às células cerebrais, como mal de Alzheimer, ferimento cerebral traumático, derrame e epilepsia. Também poderemos manter a saúde do nosso cérebro à medida que envelhecemos. Sam Sisodia, pesquisador do mal de Alzheimer na Universidade de Chicago, mostrou que exercício físico e a estimulação mental protegem os camundongos da doença, mesmo quando eles foram projetados geneticamente para carregar vou ler de novo. Sam Sisodia, pesquisador do mal de Alzheimer na Universidade de Chicago, mostrou que exercícios físicos e a estimulação mental protegem os camundongos da doença, mesmo quando eles foram projetados geneticamente para carregar uma mutação do Alzheimer humano em seu genoma. Uau! Outros estudos com roedores também oferecem perspectivas positivas para o cérebro normal. Olha só, tá, comentário de novo. Eu amo essas leituras por causa disso, tá? Me faz pensar. Provavelmente a maioria de vocês que escutam os meus áudios geralmente procuram esse tipo de assunto, esse tipo de livro, porque tem algum caso na família que precisa de atenção, né? Assim como eu comecei a ler por conta disso. Então, olha só que interessante, se nos camundongos eles colocaram, né, eles induziram a doença de Alzheimer, e mesmo sendo induzido a doença com exercício físico e estímulo mental, isso protegia eles da doença, imagina no ser humano. Gente, é muito importante atividade física e treino mental, tá? Então, se você tem alguém na família que precisa, que está perdendo a memória, que tem algum problema grave, estimula isso, gente, tá? Eu sei que trabalhar com cores é muito bom, tá bom? Então, vamos continuar lendo. Outros estudos com roedores, tá? E eu não marquei onde eu parei. Aqui. Praticando exercícios diariamente, você pode aumentar o número de novas células nervosas, assim como quando se dispõe a aprender coisas novas. Ao mesmo tempo, você promove a sobrevivência dessas novas células e conexões. O estresse emocional e o trauma, ao contrário, geram a produção de glucocorticoides no cérebro, toxinas que inibem a neurogênese em animais. Portanto, é fácil descartar o mito da perda de milhões de células cerebrais por dia. Até a advertência paterna de que o álcool mata as células do cérebro se revelou apenas uma meia-verdade. Mesmo assim, não bebam, tá? O uso do álcool, na verdade, mata um número mínimo de células cerebrais, mesmo entre os alcoólatras, que, entretanto, expõem-se a muitos riscos reais à saúde. A verdadeira perda decorre da ingestão de bebida alcoólica. Vamos lá, deixa eu voltar um pouquinho aqui. A verdadeira perda decorrente da ingestão de bebida alcoólica ocorre nos dendritos, mas estudos parecem indicar que esse dano é em grande parte reversível. A conclusão, por enquanto, é que, à medida que envelhecemos, importantes áreas do cérebro envolvidas com a memória e o aprendizado continuam a produzir novas células nervosas e que esse processo pode ser estimulado pelo exercício físico, atividades mentalmente estimulantes, como a leitura, por exemplo, e relacionamentos sociais. Pessoal, gratidão por vocês estarem aqui, tá? Comentem, deixem um comentário, digam de onde vocês são.
Eu deixo um grande beijo para vocês, curtam, compartilhem se vocês gostaram do conteúdo. Se conhecem alguém que é importante receber essas informações, pode compartilhar, tá, pessoal? E no próximo áudio nós vamos ler o mito 5, reações primitivas. Medo, raiva, ciúme, agressividade dominam o cérebro racional. Certo? Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima leitura. Gratidão!